Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Vamos fechar o capítulo 10 do livro de João hoje. Amém. Dia 506 do projeto Bíblia para Iniciantes. Então vamos continuar aqui, do versículo 22 até o 42. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Bom, essa festa da dedicação não é uma daquelas festas estabelecidas lá no Antigo Testamento, é uma festa recente, né? Era uma festa que foi instituída ali por volta do ano 165 antes de Cristo, né? E ela foi estabelecida para comemorar as vitórias, né, de Judas Macabeu e sua família, que juntaram-se ali num pequeno exército familiar e conseguiram vencer uma batalha contra o rei Epifânio, que havia matado aí 80 mil judeus, que havia conquistado ali Jerusalém e teria construído um altar a Zeus, né, um deus grego, e teria adorado, feito sacrifícios de porcos e Judas Macabeu liderou uma revolta, né, chamada Revolta dos Macabeus, com a sua família e com alguns outros. Eu não sei exatamente a quantidade, mas foi algo assim milagroso, né? Um pequeno exército que conseguiu aí reconquistar ali a cidade de Jerusalém e o templo, e eles reconstruíram o templo. Então, algo poderoso, e que eles resolveram ali instituir essa festa, né? Essa festa da dedicação, para lembrar esse milagre, essa vitória, né? A ideia era aniquilar os judeus, né, por esse rei aí. E eles conseguiram aí reverter essa situação, mais uma vitória milagrosa do povo judeu que não é contada na Bíblia, tá certo? Mas os judeus até hoje, segundo aqui as explicações que eu tenho na minha Bíblia aqui, até hoje eles comemoram aí essa festa. Amém? Então Jesus passeava no templo, né, no pórtico de Salomão durante essa festa, a festa da dedicação, no tempo de inverno, né, era por volta de dezembro, né, por volta ali do dia 25 de dezembro, né, por coincidência é a mesma data que a gente comemora o nascimento de Jesus, né, então os judeus comemoram essa festa aí da dedicação. Versículo 24: rodearam-no, pois, os judeus e os interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente, claramente para nós. Era isso que eles queriam, né? Que Jesus falasse claramente, e Jesus já tinha falado para algumas pessoas, talvez até para eles de alguma forma, mas eles não entendiam. Lá no capítulo 4, ele falou abertamente para a samaritana, né, que perguntou para ele, e ele falou: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, né? Tem essa passagem aqui onde ele falou abertamente, mas ele já deve ter falado para eles também. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo disse, já disse a vocês, e não credes. Então Jesus afirma aqui que já tinha falado para eles de forma clara, mas eles não haviam crido. E ele continua: as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Lembra que ele vem falando sobre ovelhas, sobre ele ser o pastor, né, o bom pastor, né, onde as ovelhas, ele vem usando essa linguagem desde o começo desse capítulo aqui, capítulo 10, e ele mais uma vez utiliza aqui essa linguagem dizendo que eles não conseguem entender a voz dele porque não são das ovelhas, né, de Jesus. Eles não conseguem entender a voz de Jesus porque eles não quiseram ser essas ovelhas.
As minhas ovelhas, continua Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as reconheço, eu as conheço e elas me seguem. Tá? A diferença aqui não é o pastor, são as ovelhas. O pastor é o mesmo, é o bom pastor, que é Jesus. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Passarão pela primeira morte, mas jamais perecerão a segunda morte. A vida eterna. Jesus tem o poder de dar a vida eterna para as suas ovelhas. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode tirar da mão. Aquilo que meu Pai me deu, essas ovelhas que foram dadas pelo próprio Deus Pai, é maior do que tudo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. E agora ele faz uma declaração que vai deixar eles furiosos. Olha o que ele fala aqui no versículo 30. Eu e o Pai, com P maiúsculo, somos um. Ou seja, ele está falando que ele e Deus Pai são uma pessoa. São uma pessoa não, eles são um, um com o outro. Pessoas distintas, mas com uma unidade perfeita. Assim como Deus fala do casamento entre o homem e a mulher, que viram uma só carne, Jesus também está falando que é uma só carne também com Deus Pai. E olha a reação deles. Versículo 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Isso já era recorrente, Jesus falava uma coisa, eles pegavam em pedras, mas não foi assim que foi previsto, profetizado nas Escrituras a morte de Jesus. Então eles sempre davam um jeito e ele se livrava. Então eles pegaram em pedras, porque isso para eles era uma blasfêmia, alguém se igualar a Deus. Ele está falando aqui, somos um, ele e Deus Pai. Isso para eles era considerado blasfêmia. E blasfêmia era um pecado que era punido com a morte por apedrejamento. Versículo 32. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Mal sabiam ele que Jesus era Deus, homem, sim, e também Deus. Versículo 34. Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Não, então Jesus que escreveu, que é a palavra, que é o verbo, ele fala com autoridade, ele sabe de tudo que está nas Escrituras, porque ele é a palavra, ele é o verbo. E ele fala: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Não está escrito isso? Lá em Salmos 82, só faltou ele dar referência, Na época não existia esses números que a gente tem hoje. Mas é um salmo escrito por Asaf, que é um dos líderes do louvor estabelecido por Davi. Então esse Asaf escreveu o Salmo 82, no versículo 6 está escrito, sois deuses, sois filhos do Altíssimo. Depois você pode ir lá e verificar isso aí. Então Jesus sempre se referia, ele veio para cumprir, ele veio para cumprir as Escrituras, para cumprir a lei, ele sempre está se referindo às Escrituras. Amém? Versículo 35. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas? Porque só porque eu declarei que eu sou filho de Deus? Então, Jesus trazia ali a razão, ele trazia o motivo, ele trazia
a clareza das Escrituras, mas mesmo assim eles não conseguiam entender. Era uma cegueira espiritual, né? Que muitas vezes é trazida ali pelo excesso de conhecimento, pelo excesso de letra, pelo excesso de estudo, e eles estavam ali cegos espiritualmente. Jesus estava falando de forma clara, né? Se referindo às Escrituras e etc. Versículo 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Olha que Jesus está falando para eles. Crede nas obras. Se você não crê em mim, nas minhas palavras, crede então nas obras que eu tenho feito. Boas obras, obras que só o Pai pode realizar através de mim. Para que vocês possam saber, trazer o conhecimento, a luz, a clareza, né? E compreender a revelação de que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, mais uma vez, ele fala, eu e o Pai somos um. Então, para que eles possam compreender, eles precisam, pelo menos, trazer uma fé racional, onde eles possam analisar, bom, ele tem feito isso, as obras são boas, são milagres, ele curou cego de nascença, isso ninguém nunca fez, né? A gente sabe que Deus não atende a pecadores, como o próprio cego de nascença deu uma aula para eles, há um pouquinho atrás, no capítulo 9 do livro de João. Então tudo estava mostrando para eles, eles não tinham como contestar, mas mesmo assim, eles contestavam pela cegueira espiritual. Versículo 39, nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos, né? Ele sempre fazia isso porque não era chegada a hora dele, também não era a forma com que ele deveria entregar a sua vida. E como ele fala, né? Eu mesmo entrego minha vida, eu tenho autoridade para entregar e para reavê-la. Versículo 40, novamente se retirou para além do Jordão, o rio Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto João disse a respeito dele, a respeito de Jesus, era verdade. E muitos ali creram nele. Então, nesse lugar onde ele estava, era um lugar onde os discípulos de João, né, normalmente moravam ali, estavam ali. Muitos discípulos de João creram em Jesus, porque tudo o que João falou sobre Jesus era verdade. Então, mais uma forma de ativar essa fé racional, não uma fé mística. Não, Jesus, ele é uma energia, Jesus é isso. Não, gente, Jesus foi homem, ele veio, ele provou, ele cumpriu as Escrituras. Está tudo provado, historicamente. Tá? E Jesus não pede para que tenhamos essa fé louca, essa fé mística nele, mas uma fé racional. Os fatos, as Escrituras, tudo prova. Né? As testemunhas, muitos testemunhas viram Jesus ressuscitado. Testemunhas viram lá, né, o próprio oficial romano que comandava lá a execução. Ele se prostrou diante de Jesus e adorou a Deus depois que Jesus morreu e aconteceu tudo aquilo, o véu do templo se rasgou. Então, gente, é uma fé racional. Que eu e você, nós temos todas as evidências. São 2000 anos se passaram. E cada dia mais a Bíblia é provada mais e mais. Cada dia mais são descobertas provas e mais provas, escavações provam a seriedade, a autenticidade de todas as escrituras bíblicas. Então que eu e você não tenhamos essa cegueira espiritual, que possamos verdadeiramente acreditar em Jesus, em tudo o que ele falou, tudo, e possamos aí honrar a Deus Pai, honrando a Deus Filho, honrando a Jesus. Amém? Então é isso. Jesus e Deus Pai são uma pessoa.
e juntamente com o Espírito Santo formam aí a trindade perfeita, a trindade que é uma unidade perfeita. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.